Olá, gente. Olha, uma alegria muito grande de estar nessa tarde dividindo esse espaço com essa figura muito especial, que é o professor João Batista Marisgria. Eu chamo professor porque eu acho que é o título que você tem mais orgulho de ser, João. Nós, tinha muito tempo que a gente não se encontrava, né? Nem nas ruas, nem em espaços políticos. Tivemos uma convivência em momentos históricos, na luta da resistência democrática, no período da redemocratização, da governos que se sucederam, e sempre tivemos uma coisa muito interessante. Nós sempre tivemos partidos diferentes, tínhamos opiniões diferentes, divergíamos, mas nós temos, nesse momento, eu acho que nosso encontro, João Batista, é um encontro e um momento muito simbólico. Nós estamos aqui para homenagear a democracia. Nós estamos aqui para dizer que, apesar das nossas diferenças de ideias, nós temos algo em comum. Nós temos uma paixão pela liberdade, nós temos uma paixão pela democracia. Quero lhe homenagear pelo brilhante artigo que você fez e publicou no dia 8/8, no jornal Estado de Minas, que é Basta, o Brasil desbasta, a ameaças e ao fascismo. Acho que aquele seu artigo deveria ser uma leitura obrigatória de um monte de gente aí para entender. Você usa uma linguagem simbólica, litúrgica, bíblica, que eu considero muito importante. Por isso que eu acho que a gente vai iniciar essa conversa como um gesto simbólico de homenagem à democracia, como um gesto simbólico de ato contra o fascismo e como um gesto simbólico de que as pessoas podem pensar diferentes, podem ter partidos diferentes, programas diferentes, mas jamais podem deixar de estarem juntos para defender a liberdade e para confrontar o fascismo. Acho que aqui em Minas, e eu queria depois, não agora que a gente vai tratar de outro assunto, mas mais no final, a gente trocar essa coisa. Minas está muito calada no cenário nacional. Nunca na história do Brasil, Minas esteve calada. Nós precisamos ver como eleva a voz de Minas. E isso daí nós podemos trocar ideias amanhã, mais no final, amanhã em outras lives, mas eu queria dizer, estou feliz por estar numa tarde conversando com pessoas que têm uma história de vivência no mesmo período, de mesmos desafios, que tiveram sempre opiniões diferentes, também opiniões convergentes, mas que tiveram este compromisso. Nessa tarde, nós vamos ter o desafio de conversar sobre como enfrentar os problemas, sobretudo da educação, mas não apenas da educação, em época do coronavírus. Esse vírus mudou a vida, o mundo, mudou nós, mudou nossos sentimentos e mudou a vida objetiva, né? É por isso que eu queria que você colocasse, nesse aspecto, nós também temos uma convergência. Nós temos a universalização da educação como um passo essencial para que o país vá à frente, se desenvolva, superando, inclusive, as desigualdades. Então, eu queria que você colocasse um pouco na sua experiência como é que nós temos que enfrentar um momento desse, um momento em praticamente, no mundo, 74% dos alunos, dos estudantes estavam fora das salas de aula. No Brasil, e aqui em Belo Horizonte, com esse desafio de ter que alterar e adequar calendário escolar, ter que adequar formas pedagógicas e ter que enfrentar esse ensino à distância com os problemas da desigualdade, da não inserção da população
na internet, o não acesso de grande parte da população. Então, eu queria lhe escutar, nós temos que falar muito também para as mulheres são as mais impactadas por essa crise, pela falta de alternativa, porque dirige 40% das famílias. Então, eu queria um pouco escutar como é que você está sentindo, que passos, que caminhos nós podemos dar, e vamos trocar ideias sobre isso, tá? Pois não. Boas-vindas. É uma alegria revê-la, reencontrá-la, e ter a boa notícia da sua coragem, disposição a disputar a eleição para a vereadora aqui em Belo Horizonte. Isso nos deixa alegres. Temos uma verdadeira opção, alternativa. Não é uma homenagem, é uma convicção. Claro. Por tudo que você continua representando. Bem, a questão hoje da educação, em meio a essa constelação de crises simultâneas. A crise da Covid, agravada pela inépcia geral do governo federal, a crise econômica, a crise social, a crise moral representada pelo núcleo do... Eu vou focalizar a crise educacional. Sob pressão do Congresso e da sociedade, o governo federal, tardiamente, decidiu alocar o que já ultrapassa R$500 bilhão através do chamado orçamento de guerra. O orçamento de guerra concentrou-se naturalmente no combate à pandemia no Brasil, e também no combate aos efeitos desastrosos decorrentes da crise econômica, focalizando os desempregados, os informais, os que estavam, por assim dizer, invisíveis, que, como se fosse um segundo exército de reserva da informalidade, envolvendo cerca de 60 milhões que poderão chegar a 70 milhões de brasileiros na linha de pobreza até para baixo. Além disso, o Banco Central e o Tesouro liberaram vultosos recursos necessários em apoio a micro, pequeno e médio empresas, dinheiro que somente agora está começando a sair, com um atraso já de 2 meses, e dinheiro para as grandes empresas também. Isso já ultrapassa R$500 bilhão. Que bom! Qual que é a grande excluída nesse orçamento de guerra? A educação. Ora, nós temos no Brasil, só para focalizar o ensino fundamental e o ensino médio nas redes públicas, estaduais e municipais, algo em torno de 27,5 milhões de alunos. No total são 35 milhões, eu tiro da rede particular, nós temos 27 milhões e meio de alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio nas redes públicas, estaduais e municipais no Brasil. Desse total, 40% pelo menos, ou seja, algo em torno de 12 milhões de crianças de 6 a 10 anos de idade e adolescentes de 11 a 14 anos de idade, não dispõem, no domicílio que tem, nas periferias urbanas e metropolitanas e localidades rurais mais pobres, de rede de internet, não dispõem de um computador de uso da família, quando muito dispõe de celular, mas mesmo assim com um uso moderadíssimo, que a família não dispõe de renda compatível para um uso continuado, pagando conta de internet. Ou seja, nós estamos falando de 12 milhões de brasileiros, crianças e adolescentes escolares, excluídos neste momento, excluídos da chance de ter algum suporte de orientação educacional através da tecnologia de educação à distância. Essa é uma exclusão inaceitável. O governo federal, via o presidente da República, em momento algum, mostrou compaixão, sensibilidade para esse problema como problema. O ministro da Educação, que só se ocupa agora
de tumultuar a autonomia das universidades, tentando invadir competência das comunidades universitárias para querer impor e nomear reitores, voltaram atrás pela pressão social, a educação básica não está no horizonte das preocupações dele e nem na agenda do gabinete do ministro da Educação. Agora, ao mesmo tempo, Jô, governos estaduais, de um modo geral, em graus variados, falharam. Eu não presenciei o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação unificar-se, como fizeram os secretários da área da saúde, para pressionar o governo federal, para criar uma agenda da educação vinculada ao chamado orçamento de guerra. Nós deveríamos ter lá pelo menos mais uns 50, 80, 100 bilhões de reais, nesse pacotão que ultrapassa R$500 bilhão destinados à educação. E vou falar para quê? Falhamos nesse sentido. Governadores também falharam, prefeitos de capitais nesse sentido falharam. Penso que a Comissão de Educação da Câmara, a Comissão de Educação do Senado, Conselho Nacional de Educação, a poderosa Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, eu fui presidente dela aqui em Minas Gerais na década de 90. Se todo esse conjunto da sociedade civil e dessas instituições se articular, ainda é tempo. Ainda é tempo para quê? Eu fiz umas contas de chegada, Jô, para nós criarmos um sistema de atendimento em educação à distância para esses 12 milhões de crianças e adolescentes pobres, excluídos nesse momento, porque não dispõem dos recursos, nós precisaríamos de R$30 bilhões. Olha a conta. Eu penso que um programa de educação que se inclua agora no orçamento da crise, deveria entregar um computador laptop, um preço médio de mercado de R$1.500, para 12 milhões de domicílios onde residem essas crianças e esses adolescentes, descontados aqueles que são irmãos. Qual é o custo disso? R$18 bilhões. 18 bilhões de reais. Vou falar de onde nós vamos buscar esse dinheiro. Para colocar internet, não nos domicílios, que a logística seria muito difícil, mas em cada comunidade urbana e metropolitana e rural, você pode colocar numa igreja, numa sede de sindicato, num clube recreativo, num galpão comunitário, numa quadra coberta, Wi-Fi gratuito para os alunos irem para lá, poderem compartilhar o uso da internet usando máscara, com a mão lavadinha, respeitando a distância de 1,5 metro um do outro e assim por diante. Isso custaria 12 bilhões de reais. Total, 30 bilhões de reais. Isso comparado com mais de 500 bilhões alocados em saúde e em créditos para as empresas de micro às grandes, é um deltazinho de quase nada. 30 bilhões. Não chegam a 10% dos 500 bilhões. É pouco mais de 5%, mais ou menos 6%. De onde viria esse dinheiro? No ano de 2000, eu não me lembro se você era deputada federal na ocasião, o então presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou no Congresso, aprovou, no escopo das privatizações da telecomunicações, da universalização do celular, um projeto que virou uma lei criando o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. O FUST hoje, Jô, eu pesquisei na internet, ele dispõe de 35 bilhões de reais, incluindo a correção monetária desse dinheiro ao longo do tempo, e tem uma receita anual, conforme o ano de 2019 como referência, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Somente o FUST já dispõe dos recursos necessários para nós criarmos essa logística de um computador para cada uma das 12 milhões de crianças e adolescentes, entregando no domicílio da família, e mais a logística de Wi-Fi nesses pontos comunitários para uso livre. Por que isso tem que ser um projeto nacional nesse momento prioritário? Que a pobreza está aumentando com as crises, a desigualdade social regredindo a um patamar inaceitável. E isso vai permanecer durante algum tempo. O PIB, Produto Interno Bruto, está caindo este ano, comparado com 2019, menos 8% segundo o Banco Mundial. E esse é o consenso. Mesmo que a economia cresça o ano que vem, como projetado 3,5%, em 2022, 2,5%, são 6%.
menos os 8 que nós estamos perdendo esse tempo, só lá para 2024, 2025 é que nós iremos repor o PIB de 2019. Portanto, isso faz cair o desemprego, faz cair a renda média da população, aumenta a faixa da miséria, aumenta a faixa da pobreza. Ao lado da questão, na ordem do dia também, de se criar um programa de renda universal para as pessoas mais pobres, nesse momento é educação. 30 bilhões, não estou falando de 300 bilhões. Isso é quase nada, mas são 12 milhões de pessoas, crianças e adolescentes pobres, que não podem dispor de um acompanhamento de aulas online, com tutorias de aprendizagem, porque como é que se quer que uma criança, um adolescente, se desloque para longe para acessar onde tem a internet, para ter aula na telinha de um celular? Ninguém suporta isso por 15 minutos, 20 minutos. Para um adulto já é difícil, imagine uma criança. Então, isso é o mínimo que nós temos que fazer nesse momento. Eu acho que é hora, portanto, não é tempo perdido. Penso que, infelizmente, o ano letivo de 2020 está severamente comprometido, porque pelos dados disponíveis dos especialistas em epidemiologia, qual é o quadro? Nós teremos o pico do contágio comunitário no Brasil por volta da primeira semana de agosto, quando, lamentavelmente, deveremos chegar a 125 mil mortos, a não ser que houvesse agora uma quarentena quase que generalizada nos locais mais críticos, e isso não está em vias de acontecer. Podemos chegar a esse ponto. O platô deve acontecer, isto é, para de crescer o pico do contágio, das mortes e das novas infecções, estabiliza nos meses de agosto e setembro, para começar o declínio a partir de outubro, ou seja, o ano letivo de 2020 está comprometido. Está comprometido. E não podemos fazer fraudes do tipo aprovação automática de todo mundo. Aprovar como se não houve o ano letivo? Reprovar todo mundo. Reprovar como se não houve o ano letivo? O que nós temos que fazer é criar estratégias generosas, efetivas, rigorosas, do tipo admitir para 2021 em diante a possibilidade de alunos cursarem 3 anos em 2, eventualmente, no caso do ensino médio, a semestralização, desde que o aluno disponha, além do turno regular de frequência, de um complemento através de educação à distância. Nós vamos precisar de educação à distância, Jô, nos próximos 2, 3, 4 anos ou para sempre daqui em diante. Então, está na hora, não podemos esperar o próximo ano e ser tão prioritário agora como atender a microempresa, a média empresa, a pequena empresa, para gerar emprego para as pessoas. São crianças, são adolescentes, são as famílias. Isso vai aumentar dramaticamente a desigualdade social. Isso vai quebrar a equidade. E como é que nós podemos fazer isso? Se o Ministério da Educação tomar um mínimo de juízo, que tem que ter a coordenação do Ministério, com a ajuda do Congresso Nacional, nós chamaríamos algumas universidades federais do Brasil, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, a Undime, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ensino, para agregar as competências e as expertises das editoras, das empresas educacionais que sabem trabalhar com a educação à distância, dominam muito bem a tecnologia, usando a base nacional curricular comum e os produtos já existentes, melhorar isso, criar um padrão nacional que em cada estado e até em município, professores, educadores, com a ajuda das universidades, poderiam criar complementos curriculares contextualizados, regionalizados. Isso tem que ser feito agora, tem que ser disponibilizado para esses alunos o mais rápido possível. Nós estamos perdendo tempo. Eu não estou preocupado que vamos recuperar o ano letivo. Eu estou preocupado do aluno agora começar a ter acesso à educação à distância, com boa orientação, produzindo bons materiais audiovisuais, bons materiais instrucionais para o professor e para o aluno, e orientações às famílias. Está em tempo ainda, embora o ano letivo esteja comprometido. Mas, João, eu queria... Primeiro, eu acho que você introduz o debate que é fundamental de pensar como a gente recupera esse tempo perdido real,
porque os 3 meses que já se foram, mesmo esse período que alguns governos, principalmente daqui, tentou fazer um ensino à distância, todo mundo sabe a inadequação, a distância, o pouco acesso, as dificuldades que professores, pais e alunos têm do acesso. Mas eu queria ir lá no começo, quando você disse do orçamento de guerra, que você tem razão, um orçamento de guerra que ele não libera. As pequenas e microempresas estão sufocadas. E aí, quando vamos discutir com os bancos, eu não sei se você viu, que o presidente da Febraban disse, olha, tudo bem, se o governo desburocratizar, a gente desburocratiza. Querem garantias de uma pessoa que está na rua, que não tem nem documentos, como apareceu recentemente. Então, o desafio é que mesmo este dinheiro que o Congresso assegurou, orçamento de guerra foi em fevereiro aprovado, inclusive foi até um deputado do PCdoB, o deputado Orlando Silva, que foi o relator que agilizou, que adequou. Então, foi dada a resposta ao Congresso. O governo não está preocupado, o ministro Guedes não está preocupado com pequena e microempresa e de liberar. Então, nós temos problemas nesse orçamento de guerra, inclusive de liberar os R$ 600. Você sabe que você convive com as pessoas aí, como que está a angústia dessas pessoas de liberarem os R$ 600. Então, mesmo... a micro e a pequena empresa no Brasil respondem por 70% do emprego urbano. No entanto, quando o microempresário e o pequeno empresário chegavam no banco, o banco dizia, onde é que está o patrimônio para você oferecer garantias do empréstimo? Isso porque o Banco Central, o governo federal, esqueceu-se do fundamental. Esqueceu-se de criar um seguro bancário para o empréstimo. A Alemanha rica, através do Bundesbank, criou um seguro de 100%. O pequeno empresário chegou em qualquer banco na Alemanha e recebeu o empréstimo inteiramente, sem preocupação burocrática, cartorial, com documentação, que o governo federal alemão garantiu. O banco, o Fed, Reserve americano, fez a mesma coisa, deu 100% de garantia. Aqui no Brasil, só agora que eles descobriram que eles têm que dar os 100% de garantia para o banco, então, seja banco público ou privado, liberar o crédito para o micro e para o pequeno empresários e o médio empresários, que respondem por 70% do emprego no Brasil. Isso desde abril. Eu acho que uma segunda questão que eu queria que a gente pudesse ter a possibilidade de deslumbrar, primeiro, essa questão do Ministério da Educação. O Ministério da Educação é o Ministério da não ciência, da negação. Esse ministro Weintraub, ele só cria, ele não tem a menor noção do que seja ciência. Aliás, graças a Deus, eles, sem querer, eles tiveram que investir, mas atacam a toda hora a Bolsa de CNPq, atacam as universidades, a autonomia. Tivemos uma conquista importantíssima agora, que eles tiveram que voltar atrás, porque o presidente do Congresso devolveu a medida provisória que tirava a autonomia das universidades, mas tem um problema central, porque nós estamos disputando com o ministro da Educação uma disputa civilizatória. Ele não quer que na escola, no banco escolar, se crie uma consciência crítica. Mas nós temos hoje, acho que você apresenta uma proposta, que eu, inclusive, vou discutir com a bancada e discutir todas essas ideias suas, que é um grande movimento de todas as entidades e instituições para discutir o planejamento de como recuperar esse momento. Mas, nesse momento, é muito difícil. O ensino à distância tem 2 desafios. O desafio que você colocou, que é do acesso, mas também o desafio ao sinal. Então, por exemplo, na Amazônia, a Amazônia é essa imensa dificuldade de universalizar o acesso às telecomunicações por conta da distância que existe. Então, hoje, nesse momento, existe, vamos dizer, medidas pedagógicas ou iniciativas que podem ser tomadas a partir, provavelmente, da liberação do Fundeb,
Porque o nosso problema é que o Fundeb termina esse ano e o governo Bolsonaro não diz o que vai fazer no próximo ano. Os recursos que estão aí, nós estamos vivendo uma ameaça real. Então, nesse momento, nós temos que constatar e assumir. Os governos têm que assumir, as administrações de prefeitura e de governo, que nós não estamos conseguindo efetivar o ensino à distância hoje, por conta do acesso, e que nós temos que ter um planejamento diferenciado para essas áreas. Nós vamos ter que mapear a falta de acesso. Então, como que a gente enfrenta o momento atual e como que a gente enfrenta essa perspectiva de construção, porque o governo Bolsonaro ele tem uma obsessão. Eu convivi com ele, e ninguém tenha qualquer ilusão que ele é uma figura racional, que vai pensar. Ele tem uma obsessão. Ele quer implantar nesse país um governo autoritário. O filho dele, o 02, Eduardo Bolsonaro, já falou que é um governo autoritário. Ele quer isso. Ele não conseguiu hoje dar o golpe. Nós não conseguimos fazer com que ele pare, pelo menos nós estamos atrasando, com a ajuda do Supremo Tribunal, com a ajuda das mobilizações de vários setores, mesmo com o Congresso que tem detido. Então, qual é a dificuldade? Nesse momento hoje, da gente superar essa falta de acesso e se nós só podemos resolver esse problema nessa proposta que você coloca de ter o ano de 2021 como uma compensação, claro, discutindo em cada município, com todas as entidades, a União Nacional dos Estudantes já, inclusive, fez um apelo grande do INC ser adiado, mas como que nós podemos enfrentar esse momento, se é possível que a gente enfrente, e se não é possível, o que é possível do ponto de vista educacional. Do ponto de vista democrático, eu também queria a sua opinião, como é que a gente barra essa ofensiva fascista. Vamos por partes. Primeiro, pelo lado do financiamento. Você fez uma referência ao Fundeb. Não é imaginável que o Ministério da Educação e o governo federal barrem o Fundeb. Ele deverá ser prorrogado, até porque esse é um amplo consenso no Congresso Nacional. Praticamente não se sabe de algum parlamentar que tem uma posição contrária a isso. É um amplo consenso no Congresso e um amplo consenso societário. Portanto, penso que passa. O problema é que se os recursos do Fundeb, por si, sem a crise, já não eram suficientes para investir mais em melhoria da qualidade do ensino e do aprendizado, investir também na oferta universal de cursos de mestrado para os professores, que é uma dívida nacional que temos com os professores. No mundo inteiro, onde a educação é muito bem sucedida, os professores dispõem da oportunidade de fazer ou uma pós-graduação especializada ou um mestrado focado no ensino na sala de aula. Não temos recursos via Fundeb. A esperança é uma ideia muito generosa, muito boa, desenvolvida na Unicamp e acolhida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ensino, que eu compartilho, que é a ideia do custo... Nós temos aqui o Gilson Reis, né, na Contera. O custo aluno-qualidade. Isso implicaria hoje quase que duplicar, aumentar em torno aí de 60% as transferências de Fundeb, a receita de Fundeb dos estados e dos municípios. 60%. Esse dinheiro não existe, ainda mais com essa crise. E nós vamos levar, como eu disse, 5 anos para fazer uma duríssima travessia até recompor o produto interno bruto em valores do ano 2019. Portanto, esse dinheiro não existe. Por isso é que eu estou buscando dinheiro no FUST e estou agregando esse dinheiro a esse orçamento de guerra, que se finalmente o governo ultrapassa a fase do fiscalismo, do monetarismo, da ortodoxia e admite, como um orçamento paralelo, alocar recursos em bem-estar social, no caso a saúde, no caso fomentar a atividade econômica para voltar no emprego e assim por diante, 30 bilhões de reais a mais, isso é cócega, perto de mais de 500 bilhões de reais, é menos de 6%. E o bem que isto produziria.
Bom, para que isso funcione, tem que haver uma coordenação nacional. Aí o problema se torna político, porque o Ministério da Educação, você colocou muito bem, ao invés de coordenar, ele descoordena. Então, nós teríamos que partir para algo mais de sociedade civil, o CONSED, a Undime, mas aí fica o problema da liberação do recurso. O CONSED responde pelas secretarias de Estado, a Undime pelas secretarias municipais. Na verdade, o aluno da educação básica pública no Brasil, tirando um percentual muito pequeno de alunos de escolas federais, que é mínimo, é um aluno estadual e um aluno municipal. Uma outra alternativa é o recurso ser repassado ao CONSED, à Undime, com a participação também do Conselho Nacional de Educação, envolvendo universidades federais para fazer a gestão do recurso, obviamente com total transparência. Para quê? Computador na mão do aluno, da família, que pode ter irmão, instalar a internet nesses pontos comunitários para universalizar o Wi-Fi gratuito. 3, produção de materiais em audiovisual de altíssima qualidade e materiais impressos para o professor, para o aluno, eventualmente até para a família do aluno. Isso tem que envolver as boas editoras, as boas empresas que têm expertise na área dessa tecnologia de EAD, por exemplo, a PUC em Minas tem uma expertise muito boa nisso, dentre outras instituições do gênero. Professores que não tem internet. Muito bem sucedidos, que junto com os acadêmicos, com base na Base Nacional Curricular Comum, vão produzindo os materiais por disciplina e por ano letivo, nem que seja numa primeira etapa, com ênfase em língua portuguesa, em matemática, em ciências da natureza e um bloco chamado ciências sociais. Nós temos que fazer isso agora. É agora. O que está acontecendo é uma balcanização de iniciativas. Um estado no norte toma uma iniciativa, aqui em Minas Gerais uma outra. Eu não nego as virtudes de quem está tomando alguma iniciativa, mas tem mais problemas do que soluções. Tem problema de acessibilidade, tem problema de qualidade do material, tem problema de qualidade das aulas, eventualmente, tem problema de não monitoramento do aprendizado do aluno lá na ponta, que é um outro elemento. Você tem que monitorar quão bem o aluno está aprendendo e aprendendo o que lá na ponta. Então, outra estratégia, quando você trabalha com a educação à distância, são pequenas enturmações, grupos de 4, 5 alunos que têm afinidades emocionais, eles se ajudam com a linguagem própria e assim por diante. Isso funciona muito bem. E agora... E onde não tem internet? Onde não tem internet? Aí, com os 30 bilhões, você entrega os computadores, 12 milhões de computadores, dão 18 bilhões de reais, e instala os pontos de internet Wi-Fi, que as redes já estão mais ou menos próximas das localidades, exceto o caso da Amazônia, como você bem colocou, mas tem que encontrar uma solução via satélite, por exemplo. Via satélite você consegue conectar a internet, né? Com 12 bilhões, você cria os pontos comunitários de internet, organiza um agendamento horário para os alunos terem onde conectar de modo estável na tela de um computador. Imaginar que basta o celular é querer que um adolescente fique 3, 4 horas, mesmo que com pequenos intervalos, na telinha de um celular. Isso é crueldade. Isso é crueldade. Se eu estivesse falando, repito, de 300 bilhões de reais, estou falando de 30 bilhões, menos de 6% do total que já foi alocado, tanto para enfrentar a Covid, como para enfrentar o problema da crise das empresas e do desemprego, o que pode chegar perto de R$1 trilhão. O que chama atenção, Ju, o que eu não tinha pensado nisso, ao refletir sobre o assunto, acabei escrevendo um artigo, isso que nós estamos conversando, deve sair um artigo no Estado de Minas, ou domingo ou segunda-feira, sobre esse assunto aqui. O que me estranhou muito é como é que nós não pensamos isso antes. Congresso Nacional, partidos políticos, sindicatos, Conselho Nacional de Educação, o CONSED, a Undime, para criar um movimento, do mesmo modo que foi feito na saúde, foi feito no caso da economia. Agora, ainda que um pouco tarde, mas está na hora, vamos fazer o da educação agora. O governo federal tem que garantir esse dinheiro com o apoio do Congresso Nacional, para nós fazermos isso agora, mas vamos doar o computador para a criança, por que não? Qual o problema de doar o computador para uma criança e um adolescente? Qual o problema? É doar mesmo, vai ser propriedade da família, eles vão usar lá na casa. É isso mesmo, isso vai ser um bem privado com finalidade de bem público.
Pela educação, nós temos que fazer isso e mobilizar os talentos, a competência do nosso professorado para produzirem aulas magistrais. E as melhores aulas serem objeto, inclusive, de premiação aos professores autores. Nós vamos produzir coisas de excelência nesse país, usando os talentos que vêm de dentro da sala de aula, inclusive na área da alfabetização. Tem que ser agora. Isso tem que começar agora, João. Agora, a gente, aqui é a minha netinha que entrou aqui, mas eu morro de saudade dos meus 6 netos, todos longe. Eu moro com ela, 2, então a disputa é ela e o cachorro Joaquim, que é... Tá bom, parte. Vou agora trancar para que eles não tenham. Eu fico no quarto, né? Então eles têm. Eu queria só que levantar uma questão para você. Primeiro, lembrar o pessoal da Pompeia, que é o bairro mais atingido, então, isolamento, lava-mão, álcool, porque aqui em Belo Horizonte nós estamos com essa disputa com a comunidade. Que as dificuldades não podem ficar em casa e as dificuldades, inclusive, de lugar que não tem nem água. Então, é um desafio que a gente tem há uma solidariedade muito grande. Belo Horizonte criou um movimento de solidariedade excepcional nas escolas, nas lideranças populares, e isso a gente tem que estar insistindo. Mas é isso, se o poder público não ajudar, não vai ter condições. Qual que é o problema, João, nessa questão que você coloca? Primeiro, o hoje, o agora, as dificuldades que nós temos no cotidiano, com as professoras. Eu fui conversando com uma diretora, ela desesperada, porque 40% do pessoal dela, lá do Serrano, dos alunos, ela não tinha acesso, não tinha acesso de telefone, e 10% não tinha acesso. 40%. Endereço. Problema, João, o problema do endereço de muitas escolas. Então, nós estamos enfrentando esse cotidiano que nós temos que levar em conta que não adianta o governo decretar vai ter aula à distância com as dificuldades desesperantes que os alunos teve a mãe, professora Viviane, que dá aula aqui na região noroeste, ela dizendo que a mãe pediu desculpas para ela porque não pôde acessar a aula. Ela pediu, a mãe, pedindo desculpas. Mas aí nós temos solução. Você tem a diretora ou o diretor de escola que tem liderança comunitária. Você tem a equipe de cogestão da escola. Você tem o colegiado de pais, que deveria estar bem mobilizado uma hora dessa. Você tem as lideranças comunitárias, as lideranças religiosas locais, os clubes de futebol com seus líderes locais, o chamado capital social comunitário. Capital social comunitário depende de confiança mútua, é organização de cidadãos. Temos que mobilizar esse capital social comunitário para organizar essas redes no nível local, no entorno de cada escola. Colocar essas redes na escola, na igreja, na associação de bairro, que se não é possível na casa, que não tem nem água para lavar a mão, nesses pontos nós teremos a água, o álcool em gel e teremos lá os equipamentos. Só que isso é simultâneo, tem que ser agora. E o Concede e a Undime poderiam liderar esse movimento de fazer um levantamento. O que temos de produzido na tecnologia EAD, na linhagem da Base Nacional Curricular Comum, reunir esse material, filtrar, selecionar, formar equipes e começar a produzir os complementos, passando a testagem aos professores, estimular os professores a produzir aulas magistrais na sequência do currículo da Base Nacional Curricular Comum. No andamento da carruagem, nós vamos ter produtos de excelência e vamos ter atividade programada com sequenciamento adequado para os alunos que não estão tendo isto. Não estão tendo isso. Esses 40% nem se falam. São os 40% excluídos. A exclusão escolar, embora tenhamos a escola, por conta de tecnologia, cujo valor, como eu disse, calculei mais ou menos em torno de 30 bilhões de reais. Eu falei de 500 bilhões o pacote da economia desse orçamento de guerra, mas já tem estimativas que isso poderá chegar a 1 trilhão de reais, e provavelmente chegaremos. Como é que a educação não vai ser um capítulo desse orçamento de guerra? Está na hora. Agora, ninguém melhor
Congresso Nacional, Undime, Concede, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ensino, com apoio da Organização dos Reitores das Universidades Federais, se o governo federal, via Ministério, não quiser assumir, libere o recurso, faz um pool dessas instituições, que elas coordenam isso com as secretarias de Estado, e a Undime nos estados através das secretarias municipais. E em cada escola, o diretor, com a equipe pedagógica e o colegiado, mais as lideranças comunitárias, é botar o Brasil comunitário a serviço da educação básica, para tirar esse aluno da perda que ele está tendo, que é ao lado da desigualdade social, que nesse momento ela cresce a cada dia, a desigualdade educacional, Jô, vai explodir. Que as classes médias, as famílias são mais cultas, tem curso universitário, tem tecnologia em casa, elas suprem isso de alguma maneira. Mas as crianças e adolescentes das famílias mais pobres, como é que vai ser? Nós temos 2 desafios, e isso que eu queria fazer. Primeiro, o desafio cotidiano da professora que não recebe salário, que está desestimulada, e que você sabe a angústia que esses professores estão vivendo, inclusive com precipitação de retorno de sala de aula, até com setores de área de risco. Por exemplo, a sogra do meu filho, ela tem mais de 60 anos, é do grupo de risco, trabalha na administração e foi chamada para retornar à escola. Nós temos essa dificuldade cotidiana, inclusive, para ter a incorporação dessas pessoas da comunidade escolar, sobretudo de trabalhadores, professores, para se incorporar. Mas eu queria colocar para você que nós temos um desafio. Isso, numa mobilização nacional, sim, eu acho que você tem razão. Orçamento de guerra para a educação, eu acho que é preciso. Na guerra também se educa, que eu acho que é uma boa chamada para você, mas há uma grande diferença de município a município, de estado a estado, e como que essa mobilização nacional levaria em conta e respeitaria as particularidades das cidades, tantas dificuldades orçamentárias, que os municípios estão estourados, o governo federal não repassa recursos, atrasa, inclusive, da saúde, recursos do Fundo Nacional de Saúde para municípios. Conversei com figuras da região de Jequitinhonha desesperadas, porque não receberam. O governo deixa aprovar, mas não repassa. Isso, o tal do posto de Piranga, do ministro Guedes, é um cara que está lá para entupir a gasolina, não é para estimular o pessoal. Mas como se incorporar, além das dificuldades de hoje, que as professoras, os professores, as diretoras e os diretores enfrentam, como respeitar as particularidades de cada município, dentro desse da luta por um orçamento de guerra. Na guerra também se educa, fora o coronavírus, que nós... Hoje, eu, felizmente, tive algumas oportunidades. Eu fui secretário municipal de Educação em Contagem, fui secretário de Estado de Educação em Minas Gerais. Depois, eu dei consultorias dentro e fora do Brasil, em 8 países da América Latina, e no Brasil para mais de 100 municípios. Trabalhei na selva amazônica, na fronteira com a Bolívia, trabalhei com povos indígenas em 3 estados do Nordeste, quase que o Brasil inteiro, e rodei os interiores do Brasil. Você tem hoje massa crítica praticamente em todos os lugares. Você tem bons professores, você tem bons diretores, você tem bons pedagogos, você tem quadros em secretarias municipais de educação, e você tem, no caso das organizações de educação estadual, as chamadas superintendências regionalizadas ou os departamentos regionalizados de educação. Então, você tem, por assim dizer, uma infraestrutura de coordenação das ações. Não haveria custo para o município nem para o Estado, porque no orçamento de guerra, capítulo Educação, o custo da produção dos materiais em audiovisual e impressos também seria bancado, obviamente, com recurso do orçamento de guerra, capítulo Educação. O problema é que não dá para coordenar na produção desses materiais. A participação dos municípios, dos estados, é mais fácil, via secretarias de Estado de Educação. Mas uma segunda etapa
seria uma segunda etapa na qual, em cada município, os professores, na linha do que a Base Nacional Comum Curricular recomenda, que a BNCC não é o currículo, responde por 60% de uma proposta curricular, sendo que os 40% deverão ser desenvolvidos ao longo do tempo na linhagem da autonomia pedagógica de redes de ensino e de escolas, até em nível municipal. Essa seria uma segunda etapa, muito importante, mas não dá para pensar nela agora, o que não quer dizer que grupos de professores, por assim dizer, mais empreendedores, mais criativos, já possam tomar alguma iniciativa nesse sentido. Aí vem um problema segundo que você colocou muito bem. Ao se pensar lá na frente a volta às aulas, primeiro nós temos que ouvir os epidemiologistas, temos que ouvir os especialistas, temos que formar consensos, ouvidos os professores, os gestores, as famílias dos alunos, os alunos, para tomar a decisão. Eu dou um exemplo, caso da França. Somente agora na França, depois que já tem comprovadamente a queda da curva do contágio, em número de mortos, em número de pessoas contagiadas, e o aumento maior do número de pessoas que estão curando, é que o governo permitiu, ouvidas as escolas e os pais, a volta às aulas seletiva. Como é que está sendo isso? Nas unidades de educação infantil, ainda não começou no ensino fundamental o equivalente ao fundamental, aliás, está começando agora. Somente os filhos das famílias nas quais há um trabalhador ligado à saúde, seja um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um paramédico e assim por diante, essas crianças estão frequentando a escola para que os pais possam ficar mais liberados para esse trabalho na linha de frente nos hospitais, e assim por diante. E é uma testagem, e gradualmente isso vai se expandindo. Isso é na França, isso começou agora, que lá eles estão saindo do problema, quando aqui nós ainda não chegamos no pico. Esse pico, como eu falei, segundo os especialistas, está projetado para agosto. Depois vem o platô, que é o achatamento da curva, não é ainda a fase de decréscimo. Vai demorar 2 meses, é agosto, setembro, entrando em outubro, ou seja, um ano letivo 2020, do ponto de vista das operações escolares, ele está comprometido. O mínimo que nós podemos fazer é uma alternativa, que é problemática, mas é uma alternativa que pelo menos minimiza o problema, que é a educação à distância. Não há outra alternativa, não há outra. Não podemos tomar iniciativa de sugerir nas comunidades pequenas enturmações, não temos esse controle, né? No máximo aí 3, 4 crianças num ponto para se reforçarem, usando máscara, lavando a mão, num ponto comunitário e com as aulas e a tutoria. Aulas e tutoria. Tem que ser uma coisa com criatividade, para não saturar a criança. Agora, era a hora do professorado. Às vezes o professor não é um teórico, até tem uma certa dificuldade para elaborar um texto, mas encontra soluções didáticas absolutamente geniais em sala de aula e os alunos aprendem. E aprendem tudo que precisam aprender. Tem que filmar uma professora dessa, dando uma aula, essas aulas magistrais, que o aluno aprende o que precisa aprender. Não é grande teoria, isso é que nós precisamos. Então, a Secretaria de Educação tem que descobrir esses professores. Em cada escola você tem professores muito talentosos, explosões de criatividade, que as aulas são magistrais. Temos que filtrar esses talentos, filmar essas aulas e ir compartilhando isso agora com uma coordenação geral. Mas o problema central hoje, João, é que nós estamos em plena pandemia. Acho que você tem razão quando coloca que os professores têm uma capacidade que muitas vezes só são exigidas com títulos. Nós estamos em plena pandemia. Nós estamos num estado em que o governador antecipou, inclusive, setores presenciais na escola, que isso é um risco muito grande. Eu concordo, esse alerta que você dá e que você cita a França, porque o distanciamento social é o único caminho que preserva vidas. Essa história, essa maluquice, a economia. Economia para quê? Se as vidas vão embora. Economia é para garantir pessoas. E as pessoas é que estão no centro. E se são contaminadas. Então, nós
temos uma proposta que você coloca muito bem, que é a proposta de construção da transição e da pós-pandemia. Nós temos uma dificuldade de realização imediata, porque nós não temos professor, não podemos filmar as professoras em sala de aula, porque ainda estamos vivenciando ambientes muito controlados. A não existência. Agora, a dificuldade que nós temos hoje é exatamente de enfrentar a transição e o pós-pandemia. Você deu uma proposta que eu acho inovadora, que nós devemos trabalhar intensamente e construir. Eu achei importante o alerta que você deu, porque na área de saúde, os secretários de saúde fizeram uma articulação nacional, pressionaram para que o governo Bolsonaro soltasse dados, porque ele está escondendo os dados, porque a quantidade de mortos vai tirar a popularidade dele, ele não quer assumir isso, mas na área da educação, eu acho que é preciso essa retomada e essa ofensiva. O problema central, claro, a bandeira do orçamento de guerra passa a ser fundamental nesse momento, e já iniciar uma articulação. Agora, o imediato, este momento, é que nós temos dificuldades da viabilização. Você tem razão, por isso que eu estou remetendo a solução disso para uma coordenação com esses atores, esses agentes que eu falei. Agora, a minha inquietação, Jô, que já é trágico você ter escolas não funcionando e alunos perdendo o primeiro semestre. Só que esse é o cenário que você pode projetar, infelizmente, para o segundo semestre. E mais, mesmo quando superarmos a Covid-19, quando voltarmos à regularização do funcionamento das escolas e das redes escolares, daqui para frente, o chamado novo normal, nós vamos ter que combinar aulas presenciais com educação à distância. Só que aí a educação à distância, que pode ser produzida até por grupos de escolas na mesma rede, em função da criatividade de grupos de professores, da qualidade excepcional de aulas magistrais, e isso vai sendo compartilhado. Isso daqui a pouco está rodando as redes de internet, as aulas exemplares e assim por diante. Nós temos que mexer, senão nós vamos passar esse ano inteirinho numa situação de expectativa negativa em que nada acontece, e é possível acontecer. De novo, o dinheiro não é o problema, pelas razões que eu já expus. Está aí o CONSED, está aí a Undime, está aí a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ensino, está aí o Conselho Nacional de Educação, temos as secretarias de Estado, as secretarias municipais. Isso é mais do que suficiente para organizarmos nacional e regionalmente, até subregionalmente, coordenadorias muito eficientes, para darem conta de montarem as estratégias e definir o calendário de quando é que isso iria começar. Agora, se o país não for capaz de entregar um computador de R$ 1.500, um laptop, para cada criança e adolescente, falando de 40%, 12 milhões, não estou falando dos 27,5 milhões, não, total das escolas públicas no médio e no fundamental. Estou falando apenas desses 40% privados dessa possibilidade. Isso é uma calamidade. Nós vamos explodir a desigualdade educacional, que, envolvida pela desigualdade social, nós vamos ter um retrocesso monumental. Isso pode vir até acompanhado de abandono escolar. Então, é uma responsabilidade que nós temos que assumir, um espírito de missão. É como se fosse uma situação de guerra. É a luta pela equidade, é a luta por democracia na linhagem da justiça como equidade, é o republicanismo. Nós temos que praticar agora na democracia, republicanismo é doação, em busca de mais igualdade, tirar essas crianças desse exílio educacional a que elas foram submetidas. O contexto é a epidemia. Agora, o Ministério da Educação não ter tido essa visão e não ter coordenado as ações, olha... Eu vou dizer uma coisa, o ministro Abraham Weintraub é daquelas nulidades que sabem exatamente nada de nada, porque não é possível tanta impassividade diante de uma situação colossal de crise como essa, e o problema não é dele. Se não é dele, vamos assumir. Eu queria aproveitar, nós temos ainda 6
minutos, eu acho que você colocou muito bem, colocou que o nosso problema é que o governo Bolsonaro, com o seu ministério, do posto Ipiranga, que tapou a gasolina para o povo, e até o nome do ministro da Educação, Abraham Weintraub, eu tenho dificuldade de pronunciar. É a expressão de uma figura que não tem nenhum conhecimento sobre a temática que ele dirige. Mas eu queria aproveitar esses últimos 6 minutos que nós temos, que foi muito interessante esse debate que você apresenta, e acho que nós devemos agendar e pautar, talvez, um encontro, professor João, mais amplo, uma live com mais pessoas de diferentes setores, para debater o orçamento de guerra da educação, ou na guerra precisa educar, que é algo que a gente tem. Nós temos um desafio. As pessoas não estão tendo condições de pensar isso, porque no Brasil, hoje, todas as forças democráticas e progressistas estão tendo que pensar em como salvar o país do fascismo. O Supremo Tribunal Federal tem que cuidar para que, de repente, não se libere o vírus, com aquelas manifestações que tinha em frente ao Palácio, estimuladas pelo presidente da República. Nós estamos tendo como salvar o Brasil das milícias. Nós temos que quase que gastar as energias para ver como é que a gente salva a democracia. E isso dificulta a discussão desses grandes temas, porque é um governo que acredita que a Terra é plana, é um governo que acha que a ciência é desperdício. Eu queria que a gente aproveitasse e que você colocasse como que Minas pode retomar o seu papel na defesa da democracia, um papel político. Eu lembro de um período do final da ditadura militar, o Tancredo Neves teve um papel especial na condução e da luta pela redemocratização do país, e a gente fez toda uma aliança política de sobrevivência. Nós temos diferenças econômicas, sobre o projeto pedagógico, nós podemos ter, sobre a ênfase, gostei muito da sua apresentação, sobre a ênfase na educação pública, que tem que ser universalizada, mesmo que é preciso conviver com a educação privada, é necessária para assegurar a universalização, mas nós temos que garantir a democracia. Eu queria que você, inclusive, já colocasse suas ideias para a gente ir no rumo de completar uma hora que a gente tem, com o que Minas pode protagonizar, insistindo que quem não leu deve ler o seu artigo publicado no Estado de Minas, no dia 8 de junho, Basta de Fascismo. Queria que você colocasse aí, já que a gente está indo mais para conclusões. Eu imagino o seguinte: o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil é o nosso arcebispo metropolitano. Poderíamos, através da CNBB, aglutinando, nós temos 13 universidades federais em Minas Gerais, não apenas os reitores, mas os conselhos universitários, a deixar o reitor numa posição institucional delicada face ao Ministério da Educação, mobilizar a sociedade civil, a OAB regional, os sindicatos, CNBB e as centrais sindicais brasileiras, nesse momento, estão articulando um calendário de mobilizações. Nós podíamos aproveitar isso aqui em Minas, mais os partidos políticos, sem nenhuma hegemonia de quem quer que seja, sem exclusão de quem quer que seja, os parlamentares federais e estaduais, convidar os prefeitos, através da Associação Mineira de Municípios, nos juntarmos. É como você muito bem expôs no começo dessa nossa conversa. A luta agora não é uma reinvenção, é uma luta de resistência. Nós não estamos sob uma ditadura, mas estamos sob a ameaça de um fascismo, literalmente, ameaça de um fascismo, até com incentivo via Palácio do Planalto para armamento da população e formar milícias. Literalmente, esse é o risco que nós estamos enfrentando. É mobilizar a sociedade civil para tirarmos um manifesto dos mineiros,
dos mineiros, pela democracia, pelo republicanismo, pela paz. Depois a gente aprofunda o debate em torno de que reformas e etc. Sem entrar agora na questão de candidaturas à presidência da República, agora. Isso. Não deveria ser iniciativa de partidos políticos, para não trazermos para dentro do movimento certas disputas por hegemonia que só dividem ao invés de unir. E nessa hora nós temos que unir da direita democrática a todas as esquerdas na luta pela democracia, pelo republicanismo, que é uma luta de resistência. Resistência. E provavelmente nós conviveremos com isso até as eleições de 2022. A sua ideia é muito boa. Conte comigo como um companheiro nessa viagem aí. Mas eu começaria convidando o arcebispo metropolitano para ele ajudar a liderar esse movimento. E as outras igrejas. Com certeza. Eu acho que a gente chega a uma hora desse nosso debate com uma conclusão que você sugeriu excepcional, que é a ideia de que, a partir do Dom Valmor, que hoje é o presidente da CNBB, e tem um posicionamento de defesa da liberdade e da democracia fundamental, e outras instituições, a OAB, as universidades federais, as centrais sindicais, claro, os sindicatos, as centrais sindicais, as entidades estudantis, creio que, ao tirar e propor um manifesto dos mineiros, nós podemos, adere a ele todos os partidos que quiserem, adere a ele todos os parlamentares que quiserem, mas expressando que Minas não é como muitas vezes se tem a impressão a partir do governador que nós temos, um puxadinho do Palácio do Planalto, um puxadinho de falta de liberdades. É um espírito que foi alimentado de liberdade desde Tiradentes. Aqui, muitos deram a vida. Tancredo, eu lembro muito bem aquela primeira frase, disse no seu discurso, aqui em Minas, Minas, teu nome é liberdade. Acho que é um apelo que nós devemos fazer. Como construir isso é um imenso esforço, e nós teríamos que fazer, sendo puxado por Dom Valmor, um grande ato virtual pela democracia, pela liberdade e contra o fascismo. Queria agradecer muito, acho que nós... Ainda bem que nós não tivemos tempo de tratar das nossas diferenças. Nós tratamos, sobretudo, da nossa confluência. Queria agradecer, acho que a gente pode fazer um outro encontro virtual com mais pessoas para discutir a proposta de manifesto de Minas em defesa da democracia, e que bom que a gente se encontrou, viu? Grande abraço. Sei que você vai... de revê-la. Muito obrigado por esse convite, foi muito agradável, foi um prazer revê-la e um prazer termos essa conversa. Conte comigo. E vou lhe dar uma informação. O meu partido, o PCdoB, tem sua candidatura própria, o Adson Ribeiro, um jovem que foi presidente da União Nacional dos Estudantes, uma figura muito excepcional, e a gente vai discutindo as propostas, colocando que Belo Horizonte pode mais, mas nós queremos unir o povo em defesa da democracia. Grande abraço. Eu desejo, sinceramente, que você esteja representando os belo-horizontinos na Câmara Municipal nas próximas eleições. Obrigada. Um abraço. Candidata. Abração.